Faz favor. O meu nome é Marisa Matias, sou deputada no Parlamento Europeu, eleita pelo Bloco de Esquerda desde 2009. Isso é o que eu faço atualmente, não é a minha profissão, é uma missão, é uma comissão de serviço. Como profissão sou socióloga, mas já fui muitas outras coisas na vida, mas de formação socióloga. E venho aqui ao Luxemburgo participar no Festival das Migrações, onde vão estar num debate com o Miguel Portas para discutir a crise, a austeridade. Sim. Qual é a posição como eurodeputada do Bloco de Esquerda sobre a situação atual? Não pode ser, obviamente, uma perspectiva otimista, porque isso seria quase estarmos a fingir que não vemos a realidade. Olha, era mais ou menos, agora sento-me aqui no lugar de condutora deste carro, como eu não conduzo, eu acho que podíamos correr um risco enorme de ter um acidente de viação, e acho que é o que se está a passar um bocadinho na Europa neste momento, é que os líderes que estão à frente das instituições europeias não sabem conduzi-las, têm dificuldades em conduzi-las, e portanto o risco de acidente de viação é todos os dias a aumentar. Está a falar de quem? Estou a falar do Conselho, que manda mais na União Europeia do que devia mandar neste momento, os governos, não é? O Conselho não diz nada, mas os governos dizem. Acho que hoje em dia, se calhar, os cidadãos europeus, em particular em Portugal e nos países que estão em crise, sabem melhor quem é a senhora Merkel do que quem são os ministros do seu próprio governo, porque há de facto um domínio tão grande do governo alemão e do diretório alemão sobre o resto da Europa que ficamos muito condicionados. A Comissão Europeia, que devia ter um papel mais forte, acabou por subsumir-se e acabou por consumir-se naquilo que é o poder dos governos. O Parlamento, ainda apesar de tudo, é o único órgão eleito democraticamente e acaba por ter um papel importante, mas o Parlamento reflete também aquilo que é a relação de forças neste momento na Europa, e a relação de forças é muito pouco favorável aos cidadãos e muito favorável aos mercados e ao capital financeiro. Mas o que é que se passa na Europa? Há uma falta de solidariedade entre Estados-membros, ou a crise é mesmo demasiado grande para ser controlável? Há uma crise grande que é de certa forma ignorada. Eu ainda esta semana, a propósito de uma intervenção que me foi pedida, nós tivemos no Parlamento Europeu o Presidente do Conselho Europeu, o Sr. Van Rompuy, tivemos o Dr. Durão Barroso e tivemos intervenções do Presidente da Comissão de Orçamento. Cada um disse uma coisa completamente diferente. Portanto, foi como estarmos a assistir a uma prática que ainda por cima é proibida na maior parte dos países da União Europeia, que é a eutanásia, né? Morte assistida e voluntária. O que se está a passar é que a crise é grande, a crise é da zona euro, não é crise da Grécia, não é crise de Portugal, não é crise da Irlanda, e estão a tentar estancá-la como se fosse crise destes países em particular. É uma crise da zona euro, que resulta de vários fatores, como da sobrevalorização do euro face ao dólar, que só beneficia a Alemanha. E estão a estancá-la com estas medidas de austeridade? Estão a estancá-la com... É a mesma coisa dizer a um doente: você tem que se pôr bom sem tomar remédios. Se por acaso não for uma infecção, ele até é capaz de se pôr bom, mas isto é uma infecção, esse é que é o problema. E é impossível curar uma infecção sem antibiótico, e portanto, se se tenta fazer com que a Europa recupere sem crescimento, sem política de crescimento, sem política para a criação de emprego, sem investimento público, mas só com medidas de austeridade, desinvestimento, medidas regressivas que fazem com que a crise se torne uma crise cada vez maior, é pedir um milagre, e nós não estamos nos desígnios da fé, estamos nos desígnios da política, e acho que até é ofensivo para quem acredita em Deus achar que se vai lá por esse caminho, e por isso mesmo acho que os líderes europeus estão a fazer um mau serviço à Europa. E a situação atual não é, digamos, benéfica, não é vantajosa para certos Estados, como por exemplo a Alemanha? É aquilo que alguns analistas dizem. Acha que os alemães deveriam ser mais solidários, os alemães e outros grandes Estados que neste momento estão a ganhar com a situação? Isso tem a ver com a outra parte da pergunta que eu não respondi, peço-lhe desculpa há bocado. Depois começo a falar para os cotovelos e não respondo a uma parte e respondo só a outra. Tem a ver com o facto de que nós estamos novamente numa rota de divergência na Europa. Houve uma retórica, houve uma narrativa, houve aquilo que nos fez, afinal de contas, fazer parte da Europa, não é? Que era para sermos mais iguais aos outros, porque a ideia do projeto europeu era que fôssemos todos mais iguais em termos de direitos, em termos de salários, e a verdade é que nós conseguimos ser mais iguais em termos de preço e de custo de vida, mas os salários não, continuaram diferentes, e os portugueses sabem disso bem, não é? E infelizmente sabem, porque é uma diferença muito grande, pagam tanto pelos bens como pagam a mão, mas ganham muito menos, e isso faz com que é impensável nós aceitarmos o discurso que nos têm tentado vender
de falta de solidariedade, sobretudo dos países do Norte e do Centro, que dizem que o problema é dos preguiçosos que vivem assim. Quando nós sabemos que as horas de trabalho são muito mais, as horas de trabalho por semana são muito mais num país como em Portugal ou como na Grécia do que na Alemanha. Obviamente os fatores de produção não são os mesmos, as condições de produção não são as mesmas e por isso a produtividade é diferente. Também aquilo que é o tecido industrial é diferente e tudo isso se conjuga, porque nós em Portugal, por muito que trabalhemos, sabemos que aquilo que vamos exportar não é competitivo à escala global, ao passo que aquilo que a Alemanha exporta é competitivo. Portanto, a Alemanha pode sobreviver, por enquanto, com uma taxa, com um euro sobreavaliado e tudo mais. Os outros países não estão a conseguir, estão a ficar asfixiados, mas ou nós saímos com uma saída europeia ou não saímos, porque a crise é europeia. Portanto, tem que haver, obviamente, mecanismos de saída próprios, mas que sejam conjuntos e solidários. Isso que disse toca muito, toca uma corda sensível nos portugueses que vivem cá fora, porque os portugueses que vivem cá fora começam agora a ser tratados como se eles não fossem tão trabalhadores como os outros, eles são uma espécie de reflexo dos portugueses. E há um bocado esse sentimento que se começa a fazer. De maneira nenhuma. Aliás, os portugueses que emigraram ficaram conhecidos como comunidades, sempre, em todos os países, como comunidades muito trabalhadoras, responsáveis, que se integraram sempre nas sociedades que os acolheram, e isso é um património que não é devido a ninguém, a não ser aqueles que fizeram pela vida e que fizeram pela sua vida e com as suas dificuldades e com o afastamento da família. Eu acho que nós não podemos cair nunca nas armadilhas de pôr uns contra os outros, porque na Europa os governantes, os dirigentes estão a tentar nos pôr uns contra os outros, os países ricos contra os países pobres. Dentro dos países os governantes estão a tentar pôr uns contra os outros, os ricos contra os pobres, e estão a tentar pôr uns contra os outros mesmo dentro das mesmas classes, dos mesmos estados, os pobres contra os pobres, por exemplo, aquele que vive do subsídio de desemprego contra o que recebe o rendimento social de inserção e contra o que recebe o salário mínimo. Isto é de loucos, chegamos a um ponto em que nós temos que recusar estas armadilhas todas e por isso não tem nada a ver com os portugueses, por definição não são todos preguiçosos e por definição também não são todos os campeões do mundo de atletismo ou dos Jogos Olímpicos. São humanos como outros, têm uma cultura própria, têm uma forma de vida própria como outros. Agora não se pode acusá-los de trabalharem menos que os outros, nem em Portugal nem fora de Portugal, porque qualquer trabalhador se insere naquilo que é o contexto de trabalho onde se insere. Portanto, se a cultura de trabalho do Luxemburgo é uma, é nessa cultura de trabalho que um português se insere. Se a cultura de trabalho em Portugal é uma, é nessa cultura de trabalho que um português se insere. E quem diz os portugueses diz os outros cidadãos de outras nacionalidades, inserem-se nas culturas de trabalho. Agora não podemos cair nessas armadilhas de se pormos contra os outros em lado nenhum, porque isso é a nossa maior fragilidade. No dia em que achamos que não temos nada a dizer em conjunto e em nome de todos nós e que podem dizer tudo por nós, individualmente, nós estamos tão divididos que somos incapazes de ter uma voz conjunta. Isso é uma armadilha grave demais para deixarmos cair na casca de banana.